A paz do Senhor, bem-vindos ao canal Submersos na Graça. Que Deus te abençoe, querido. Bem-vindos. Vamos lá, vamos continuar a nossa lição aí. Por que o justo sofre? Ok? Espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Bem, se você estiver gostando dos vídeos, do conteúdo desse canal, que você possa compartilhar para que mais pessoas, né, também sejam alcançadas pelas mensagens, pelos vídeos, conteúdo desse canal e ter uma vida abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a leitura de hoje ainda continua Jó capítulo 2, versículos 7 e 8, está escrito desta forma. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas, ou um caco de telha, tá? Então hoje nós vamos ver por que os cristãos sofrem, não é? Hoje nós vamos falar também a respeito por que os cristãos sofrem. Os crentes enfrentam ataques do diabo. Ou seja, nós sofremos às vezes porque nós enfrentamos ataques de Satanás. As escrituras claramente mostram, não é? Que Satanás, como Deus deste século, controla o presente século mal. Então você percebe que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 4, Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que a luz do evangelho não resplandecesse dentro do coração dessas pessoas. E a Bíblia diz que o mal jaz no maligno. Então, Satanás, ou diabo, nosso acusador, adversário, né, ele controla esse presente século. Controla esse presente século mal. Nele recebe permissão para afligir os crentes de várias maneiras. Ele recebe permissão para afligir os crentes de várias formas e maneiras, não é? Então, você percebe que Jó era um homem reto, íntegro, sincero, verdadeiro, homem de Deus, fiel, e Satanás o atingiu, não é? Só não tocou na vida dele, mas tocou tudo aquilo que ele tinha na sua estrutura física, saúde, não é? Não tirou a vida, mas Satanás tocou, afligiu a vida de Jó, de uma maneira bem complexa, mas em tudo isso, em meu sofrimento, Jó não negou o nome do seu Deus. Ok? Então, Jesus afirmou que uma das mulheres, por ele curada, estava presa por Satanás há 18 anos. A mulher que andava há 18 anos, não é? Enferma por um espírito imundo, Maria Madalena, e, se eu não me falha a memória, e ela era afligida por Satanás. Existe, queridos, doenças que afligem pessoas e são doenças malignas. É aquela que muitas das vezes o médico nunca sabe o que é, não vê nada, não enxerga nada, não é? E dessa forma, essa mulher era afligida por Satanás com uma enfermidade que deixava ela curvada há 38 anos. Você entende? Então, Satanás ele tem afligido muitas vidas nesse presente século. Isso aí está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 11 e 16, essa mulher enferma. Paulo conhecia que o seu espinho na carne, era um mensageiro de Satanás. Olha só, que esbofeteava. Então, Satanás afligia o apóstolo Paulo. Então você percebe que todos os discípulos, os servos de Deus, o adversário aflige muitas das vezes, não é? Ele ataca muitas das vezes. À medida que nós travamos uma guerra espiritual contra os príncipes das trevas desse século, é inevitável a ocorrência de adversidades. Porque essa guerra, essa luta de Satanás contra nós, ela é constante.
Ela é constante. Por isso, lá em Efésios capítulo 6, nos fala para nos revestir das armaduras de Deus e na força do seu poder, para guerrear contra Satanás, contra os principados, as potestades no mundo espiritual. Não é? Então, sempre vai haver essa guerra espiritual, essa batalha, não é? E por isso Deus nos proveu de armaduras espirituais para poder guerrear. Não se guerreia contra Satanás com armas físicas, mas com armas espirituais. Olha só, é o nosso dever revestir de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10, 18, só para revestir de toda a armadura de Deus. A verdade, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada, né? Do capacete da salvação. Então nós temos que revestir de todas as armaduras de Deus contra os ataques de Satanás desse tempo moderno. De uma forma que ele tem se manifestado quase fisicamente, se materializado, tamanhos ataques e ações que o inimigo tem feito nesse mundo. Tá? É o nosso dever revestir de toda a armadura, decididos a permanecer fiéis ao Senhor, segundo a força que Ele nos dá. Satanás e seus seguidores se comprazem em perseguir os crentes. Os que amam o Senhor Jesus seguem os seus princípios de verdade e retidão, serão perseguidos por causa da sua fé. Então, quando você está disposto a seguir o Senhor, com retidão, com sinceridade, com verdade no coração, principalmente você jovem nesse tempo que o mundo é florido, de tantas ideias esquisitas, principalmente dos monumentos, templos, para chamar a tua atenção, mas quando você entende que nada disso leva à redenção, à salvação, o que leva à redenção, à salvação, é a fé, o arrependimento, né? Passar a seguir ao Filho de Deus e praticar a sua palavra e viver uma vida santa e justa diante de Deus. Então você, vivendo isso, você se esforçando, automaticamente Satanás vai tentar afligir você. Vai tentar te perseguir de várias formas e maneiras para fazer você desistir do céu e da sua redenção, tá? Então, é evidente esse sofrimento por causa da justiça, pode ser uma indicação da nossa fiel devoção a Cristo. Ou seja, todos aqueles que são devotos, são fiéis ao Senhor, Satanás sempre vai perseguir para que ele venha desistir. Olha só, eu quero falar, existe. Olha, até os cachorros deu glória a Deus. Existem 3 pontos que nós temos que observar. Primeiro, os inimigos que trazem aflição ao homem. Primeiro, o mundo. Segundo, a nossa natureza caída. Terceiro, Satanás. Essas três pilastras, elas lutam contra um crente fiel e verdadeiro. Não somos perfeitos, mas seremos perfeitos como ele é. Então, Satanás, ele luta com essas três armas que ele tem, para afligir um cristão verdadeiro. Aquele que não se envolve em coisas erradas. A galera vai para o rua, o jovem não vai para o rua, ele vai para a oração, ele vai buscar a Deus. Ele sempre busca ser diferente, não é? Então, é nosso dever, uma vez que todos os crentes também são chamados a sofrer perseguição e desprezo por causa da justiça, continue firmes, confiando naquele que julga com justiça. Então, independente da perseguição que você está enfrentando, dependendo do que você está vivendo, permaneça firme. O sofrimento vai vir, os ataques do inimigo vai vir, mas o que faz a diferença é você se permanecer firme. Lembra de Jó? Satanás o afligiu, tocou nas suas finanças, tocou na estrutura familiar que ele estremeceu, não é? Os amigos sentou com ele 7 dias, ninguém falou nada, depois quando abriu a boca, o julgou. Em tudo isso, Jó não atribuiu culpa e falha a Deus. Sabe o que é isso? É entender que nós temos que confiar naquele que julga com justiça. Confia no Senhor. Em meio às perseguições, os ataques adversários,
Confie no seu Deus, naquele que julga com justiça. Amém? Querido, que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te abençoando. Você ouviu os glórias a Deus aí, né, dos bichinhos latindo aqui. A gente não tem um estúdio, né, mas quem sabe mais para frente Deus prepara isso. Mas o importante é que a palavra de Deus chegue até o teu coração, que você possa compartilhar com mais pessoas, que não entende às vezes, né, que o inimigo lhe aflige, ele ataca, mas nós temos que estar revestidos das armaduras de Deus, Efésios capítulo 6, na força do poder de Deus, e deixar que o nosso Deus nos julga, né, porque ele é justo, ele é reto, ele cuida de nós. Então, é uma das formas das aflições, do sofrimento do justo no mundo. Querido, que Deus abençoe, não se esqueça, se inscreve no canal, ajuda esse canal a crescer e alcançar mais vidas. Deixe o seu joinha, compartilhe se você está gostando do conteúdo e que Deus te abençoe em nome de Jesus.